Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Começamos mais uma live, começando mais um estudo, né, do Livro dos Espíritos, que nós já estamos fazendo, creio que há alguns meses, mas acho que há uns bons meses já. Só aguardar um pouquinho, o pessoal está, por assim dizer, entrando aqui na live, só uns segundinhos e a gente já começa, ou a gente já dá sequência ao que a gente já vinha, ao que nós já vínhamos estudando, conversando nas outras lives. Boa noite, todos bem-vindos, todas bem-vindas. Bom, na live que nós fizemos na última terça-feira, hoje é dia 30 de julho de 2020, nós então comentamos sobre algumas questões dentro do tópico natureza das penas e gozos futuros. Falamos da natureza dessas penas, das ideias que se tem, por assim dizer, das penas futuras. Deixa eu só ajustar a cadeira aqui. E hoje nós vamos seguir, né, dentro dessa mesma lógica, desse mesmo tópico, né, dessa questão da natureza, e vamos observar aqui algumas questões. Bom, a questão 973 aqui do Livro dos Espíritos. As pessoas me perguntam que edição normalmente eu uso, qual tradução que eu estou usando. Eu uso essa tradução, né, do Noleto, né, que é uma edição comemorativa. Tadinha, a minha edição já está bem velhinha, né, já está precisando de uma reforma, vou ter que levá-la para fazer uma nova encadernação, né, tá já bem velhinha, porque eu uso muito, né, e escrevo muito nela, então acaba que não aguentou, mas vou levar para fazer a encadernação, porque daqui a pouco eu vou ter um livro só de folhas soltas. Bom, questão 973. Pergunta-se quais são os maiores sofrimentos que os espíritos maus podem suportar. Interessante essa pergunta, porque nós vimos na live anterior a pergunta em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores. E aí nós falamos sobre esse aspecto, e aqui na questão 973, então pergunta-se quais são os maiores sofrimentos que os espíritos maus podem suportar. E os espíritos respondem: não há descrição possível de torturas morais. Vejamos, vamos grifar aqui, de torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo os que a sofrem teria dificuldade em vos dar uma ideia desses suplícios. Mas, com toda certeza, a mais terrível, ou seja, o mais terrível dos sofrimentos, a mais terrível, é o pensamento de que estão condenados para sempre. O pensamento. Aquela ideia de não conseguir ver o término da situação tormentosa, por assim dizer. Dissemos isso aqui numa das lives, que a relatividade do tempo faz com que muitas vezes nós achemos que nunca terminará uma situação ruim, uma situação adversa. Se nós estamos num momento de alegria, parece que passa rápido, mas quando a situação é adversa, quando o momento, por assim dizer, é de dificuldades, a impressão que dá é que nunca acaba. Então, para o espírito, no mundo espiritual, que passa por essa situação que aqui os espíritos dizem tormento moral ou torturas morais, não são torturas físicas, não há tortura física, não há o tridente espetando ninguém, não há o caldeirão de água fervente, não há o mármore do inferno. São torturas morais. É a consciência, é o peso de consciência, é o aclarar da consciência que quando se desencarna ocorre. Quando nos desencarnarmos, nós teremos uma consciência aclarada. E aí, a nossa forma de vida, materialmente falando, o que nós fizemos, nos vem
como elementos da consciência. E é isso que vai nos dar serenidade ou vai nos dar essa sensação aqui da questão 973, a sensação de tortura. Isso aqui pode até nos levar a raciocinar novamente numa questão que nós já trabalhamos, que já estudamos, que já comentamos aqui, a questão 961 do Livro dos Espíritos. Quando ali, nessa questão 961, pergunta-se aos espíritos qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte, a dúvida, o temor ou a esperança? E eles respondem, a dúvida para os céticos endurecidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Isso tudo vai estar no estado de consciência do pós-morte, pós-retorno. E é nesse ponto, então, que a consciência indicando o erro ou indicando os acertos vai conferir ao espírito a serenidade ou aqui o que os espíritos chamaram torturas morais. Então, o que os espíritos respondem a essa pergunta, que a Kardec é bem objetivo na pergunta, quando ele diz, então, quais são os maiores sofrimentos que os espíritos maus podem suportar? E os espíritos respondem, não há descrição possível para as torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Não são torturas físicas. Já estudamos, inclusive, sobre a sensação dos espíritos. Aqui, parece-me que a Silvia diz que está travando no YouTube. Pelo que me informaram, é uma questão do... Desculpe, YouTube não, do Instagram. Pelo que me informaram, é uma questão do próprio aplicativo, né? Vejo outras pessoas que está correndo tudo bem, não está travando, né? Então, eu também estou com essa mesma live aqui no Facebook. Se as pessoas quiserem migrar para o Facebook, fiquem à vontade, né? Porque ali também estamos com a live. Mas parece-me que é uma questão de Instagram ou de sinal, né? de internet, mas os outros estão dizendo que tá correndo bem, que não está travando não, tá certo? Mas se quiserem, é só migrar para a minha página do YouTube, que também estou com a live simultaneamente, né, no Instagram e aqui também no YouTube, ok? Bom, então vejamos que essa questão, e o ponto que depois nós vamos retomar, quando eles dizem aqui, a mais terrível é o pensamento de que estão condenados para sempre. Essa ideia de achar que não vai acabar, que a gente tem até o jargão nosso, né, do dia a dia, né? Parece que coisa ruim não acaba, né? Normalmente a gente usa esse raciocínio. E por que a gente diz isso? Por causa da relatividade. O tempo de 1 hora em sofrimento parece que é maior do que o tempo de 1 hora em alegria, pela relatividade. Então, muitas vezes, quando os espíritos falam de sofrer eternamente, não é no sentido absoluto de sofrer eternamente, mas no sentido relativo da ideia de que, quando se está em tormento, parece que nunca acaba. Parece que nunca acaba. Então é isso que traz aqui nessa questão 973. É o que nos fala aqui a Ciomara. Na dor o tempo eterniza. A ideia é essa, a sensação é essa. A sensação é justamente que na dor o tempo que o tempo se eterniza, né? De fato dá essa ideia mesmo, mas não pela forma absoluta, pela forma relativa. E aí vamos justamente trabalhar sobre isso, desenvolver um pouco mais esse raciocínio aqui na questão 974. Na questão 974 do Livro dos Espíritos. Porque é justamente que vem essa ideia, a pergunta trazendo essa ideia, por assim dizer, cristalizada. Kardec pergunta, de onde procede a doutrina do fogo eterno? Veja, interessante. Na pergunta anterior, na resposta anterior, eles dizem que a mais terrível é o pensamento de que estão condenados para sempre. Essa ideia relativa, essa ideia. E partindo disso, partindo dessa resposta, o interessante, um dos pontos interessantes da forma que Kardec utiliza é ele ir desenvolvendo as perguntas a partir das próprias respostas, como que pelas perguntas construindo uma linha de raciocínio. E então, na questão seguinte, a questão 974, Kardec pergunta, de onde procede a doutrina do fogo eterno?
de onde procede a doutrina do fogo eterno? Ou seja, em outras palavras, de onde vem essa ideia de inferno, de sofrimento eterno? A pergunta é essa. E os Espíritos respondem, imagem, imagem, como tantas outras, tomada como realidade. Ou seja, uma imagem, um símbolo, tomada a imagem como realidade. É o que está aqui, essa última frase da questão 973. A mais terrível é o pensamento de que estão condenados para sempre. E aí nós entendemos que os Espíritos dizem que esse condenados para sempre não é realidade. Não é realidade. Mas uma imagem, um símbolo, uma figura, por assim dizer, literária, uma figura de linguagem, por assim dizer, quase que uma hipérbole, quase que, ou seja, sofro para sempre, para mim é uma hipérbole. Eles dizem que isso é mais uma imagem e que, como muitas outras, é tomada essa imagem como realidade, e não é realidade. E aí nós vamos desenvolver, então, um pequeno raciocínio sobre esse aspecto, sobre, então, a chamada doutrina do fogo eterno. O que é eterno? Eterno é que nunca acaba, tá? Mas, na verdade, eterno é o que nunca tem começo e não tem fim. Eterno não tem começo e não tem fim. O que não morre, o que não acaba é imortal. Tem começo e não tem fim, os espíritos que somos. Mas vejam que a ideia já fica forte, fogo eterno. E como que nós vamos, Dionísio diz, eterno é Deus, exatamente, eterno é Deus, mas como que nós vamos associar ou trabalhar com a ideia de uma punição eterna com a ideia de um Deus bom, de um Deus justo? Como nos falam os Espíritos na questão número 13 do Livro dos Espíritos. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é soberanamente justo e bom. Como Deus, sendo soberanamente justo e bom, criaria uma condenação eterna? E mais, vamos fazer um outro raciocínio. Essa condenação eterna, pela doutrina do fogo eterno, ou seja, pela doutrina que se estabelece a ideia de céu e inferno, por essa ideia. O inferno ou o céu, eles são consequências da vida, das atitudes na vida física. Então, nessa doutrina do fogo eterno, nessa doutrina do inferno, o espírito, a alma, se assim quiserem, vai sofrer eternamente, ou seja, sem fim, por algo que ela fez num período de vida entre, sei lá, até por volta de uns 80, 90, que seja 100 anos de vida. Quer dizer que 100 anos de vida perante a eternidade não é nada. 100 anos, veja, o que são 100 anos para a eternidade? Nada. Então quer dizer que o nada determina o para sempre? Quer dizer que o finito de 100 anos determina o infinito? Que peso é esse? Que justa medida é essa em que se sofre eternamente por algo feito? E muitas vezes algo feito não nos 100 anos, num dado momento. Uma vida que a pessoa viveu, sei lá, 90 anos e viveu durante 89 anos perfeitamente, nas regras, por assim dizer, da perfeição. E lá, no último ano, ele comete deslizes. Vai ser condenado a um fogo eterno, vai ser condenado a um inferno eterno, imortal, para sempre, por causa de um ato praticado ou de um período de um ano? Isso não seria justiça? Isso não teria o que nós chamamos de equidade? Não seria equânime? É ilógico. Agora imagina Deus ter uma ilogicidade dessa que nem nós, que somos criaturas rasteiras, temos. Se nós não fazemos isso, por que Deus faria? Não há espaço. Não é só questão lógica
Porque pode dizer, Simão, isso é um raciocínio racional e Deus não segue pela razão. Como Deus não segue pela razão? Se todo o universo é uma razão, todo o universo tem leis perfeitas, devidamente racionais. Se olharmos o nosso corpo físico, funciona com a perfeição. Deus é a inteligência suprema. Então pensemos como teria uma estrutura de algo tão ilógico que a própria razão humana, por assim dizer, que é limitadíssima, não criaria isso? Não pune eternamente? Então, não há espaço para Deus se houver, ou se houvesse, a realidade de um fogo eterno, de um inferno eterno. Vamos mais. Vamos desenvolver um outro raciocínio ainda com a ideia, ainda usando didaticamente, essa ideia do fogo eterno. Usando isso didaticamente. A vida material determinando a eternidade das penas, do sofrimento, do fogo eterno. Pensemos, durante a vida material, mãe e filho. Mãe e filho. A mãe, uma pessoa boníssima. A mãe, uma pessoa que só fazia o bem. A mãe, uma pessoa que seguia todos os preceitos do amor, da respeitabilidade. E essa mãe morre. Por essa lógica, ela iria para onde? Para o céu. Para poder ficar feliz eternamente. O filho dela, uma pessoa má. Uma pessoa que contrariou todas as regras da respeitabilidade, uma pessoa muito vil, morre também. Os dois morrem no mesmo momento. Ela vai para o céu e ele vai para onde? Para o inferno. E a mãe, lá no céu, que é o lugar da alegria, que é o lugar da felicidade, segundo essa ideia, lá no céu, ela sabe que o filho dela, o filho amado, está lá no inferno, que vai sofrer eternamente, que vai sofrer no fogo eterno. O que essa mãe mais gostaria de fazer? Onde essa mãe mais gostaria de estar? Junto com o filho, para tentar auxiliá-lo. Mas a doutrina dessa ideia do fogo eterno diz, não tem mais auxílio. Acabou. Eu pergunto, essa mãe teria felicidade, teria alegria nesse céu? Que mãe teria essa alegria? No lugar de alegria, ela ficaria alegre? No lugar da felicidade eterna, ela se sentiria feliz, sabendo que nada pode fazer, porque o destino do seu filho já foi determinado eternamente? E aí ela vai lá no céu procurar Deus e perguntar e falar com ele então? Vai falar, e aí, que negócio é esse que você coloca lá sofrendo daquele jeito? Onde é que está a sua bondade? Se eu que sou mãe, que sou muito menor, vou tentar cuidar dele. E o senhor não permite nem que o ajude? Que ele vai continuar eternamente sofrendo por uma coisinha que ele fez, por um período de coisas que ele fez numa vida material? O senhor vai querer isso? O senhor não vai permitir que ninguém possa ir ajudá-lo? Mas que bondade é essa que não deixa que ninguém ajude o outro que está lá no inferno, porque ele tem que sofrer a vida inteira? Esse céu, para essa mãe, seria um inferno. Por quê? Porque ela é danosa, essa ideia. É a ideia que tenta criar uma situação de fazer com que a gente haja de maneira correta com medo do sofrimento eterno. Isso não é educativo. E isso não tem espaço na lógica de Deus. Então é isso que nós vemos aqui. De onde procede, questão 974, de onde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem, como tantas outras, tomada como realidade.
Agora pensemos de uma outra forma. Pensemos com a forma que os Espíritos nos ensinam, tragamos para esse raciocínio, nós usamos o raciocínio de céu e inferno. Agora, usemos o raciocínio da reencarnação. Primeiro, já explica os sofrimentos da matéria, da vida material, demonstrando claramente que não são Deus, não são impostos por Deus. Não foi Deus que me impôs o sofrimento. Porque me mostra a doutrina da reencarnação que eu já era antes dessa encarnação. E o que eu aqui passo é consequência do que eu já fiz. Aí nós encontramos justiça, a justiça justa. A justiça justa. Aquele é a justiça justa. Se aqui eu colho as alegrias é porque eu semeei condições para tal. Então a doutrina da reencarnação já nos mostra. E como explicar sem a doutrina da reencarnação? Como explicar a bondade de Deus? Se há pessoas que nascem em perfeitas condições de saúde e pessoas que nascem doentes, muito doentes. Deus não é um justo, Deus é justo. Então, como que um nasce em sofrimento, o outro nasce em alegria? Mas que dois pesos e duas medidas são essas? Deus é justo. E aí dirão, não, é porque aquele que nasce em sofrimento vai ganhar o céu. Mas o outro que não nasceu em sofrimento, se tiver uma vida rétida e boa, também vai ganhar. Não houve mesmo peso, mesma medida. Mas com a doutrina da reencarnação, sim, dá para entender. Dá para explicar por que pessoas nascem em situações de miserabilidade e outras nascem em situações de abastança, que nascem em perfeitas condições de saúde e outras em péssimas condições de saúde ou completamente doentes. Explica. Porque o novo nascimento, porque o nascimento, na verdade, é um novo nascimento, é um renascimento, é um reencarnar-se. E aí trazemos para a encarnação atual toda a nossa estrutura que nós já temos na nossa vida, toda a vida, que não começou no berço. E com a doutrina da reencarnação, a nossa vida não termina no túmulo. E não iremos para um lugar de sofrimento eterno. Voltaremos para a Terra, reencarnados, para dar sequência e reparar os erros cometidos. Isso nos leva à questão 171 do Livro dos Espíritos. Questão 171 do Livro dos Espíritos. Quando ali nessa questão se pergunta onde se fundamenta a verdade, o dogma da reencarnação, onde se fundamenta essa verdade da reencarnação, baseada em que a reencarnação existiria? E os Espíritos respondem, na justiça de Deus, na revelação e na justiça de Deus. E explicam, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. As portas reencarnatórias para que nós consertemos os nossos atos, refaçamos os nossos atos, reparemos os nossos atos e cresçamos e evoluamos. Um bom pai nunca fecha a porta para o arrependimento dos seus filhos. Basta observarmos a parábola do filho pródigo. Se adotarmos a teoria da pena eterna, do sofrimento eterno, do fogo eterno, essa parábola do filho pródigo não teria função nenhuma. Quer dizer que só funciona aqui na Terra encarnado? Quer dizer que depois que vai para o mundo espiritual, depois que aspas morre, é outra regra? Pior do que essa daqui? Mais primitiva do que essa daqui? Vejam, mais primitiva do que essa? Não, pelo contrário, seria muito mais ampla, muito mais evoluída a regra no mundo espiritual. Então, como teria lugar? O pai do filho pródigo o recebeu de volta? Mas quando que esse pai recebeu esse filho de volta? Quando ele voltou para ele, lógico. Mas qual foi a forma, em que momento esse filho disse que ia voltar para o pai? Diz o texto
e caindo em si, quando ele estava alimentando os porcos, diz o texto, caindo em si, pensou, na casa do meu pai todos são bem tratados. Vou voltar. O que é cair em si? Tomou consciência do que o que ele estava fazendo não era o correto. Então ele disse, vou voltar. É quando no mundo espiritual nós pensamos, eu preciso voltar para a terra, para refazer os meus atos, para consertar o que eu fiz. Porque foi assim que o filho pródigo fez. Eu vou voltar e dizer ao meu pai, não quero ser tratado como teu filho. Aceita-me de volta e trabalharei. Assim somos nós quando nos programamos para a reencarnação. Como aqui a dizer a Deus, deixa eu voltar para aquele local de onde eu saí para cá e lá fiz coisas que precisam ser consertadas. Deixa eu voltar para consertar. Não é muito mais lógico? Não é muito mais justo? Não está mais em consonância com a bondade de Deus? Como aqui alguém coloca misericórdia. Sim. A justiça de Deus nunca vai além de onde a misericórdia chega. A justiça de Deus é misericordiosa. A misericórdia de Deus é justa. Um bom pai, questão 171 do Livro dos Espíritos, um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Perfeito. Perfeita a resposta. Dar alento a nós mesmos, a nós todos. Porque dá para nós também a consciência, o senso de que nós somos os responsáveis pelos males que nós praticamos. E nós somos os responsáveis por repará-los. Repará-los. É o artigo 16 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Artigo 16, Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. Capítulo 7 do livro Céu e Inferno, escrito por Kardec. Capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Artigo 16. Para sanar uma falta, são necessários o arrependimento, a reparação e a expiação. O arrependimento, caindo em si, lá da parábola do filho pródigo. A reparação, deixa eu voltar e fazer de novo. E a expiação, sentir a dor causada. A expiação residual. Arrependeu e reparou, a expiação é pelo saldo. Deus não é punitivo. A justiça de Deus não é punitiva, é educativa. E nos dá as oportunidades para repararmos. Já que somos seres imortais, nós sempre podemos reparar os nossos erros. Sempre podemos. Sempre. Porque é a oportunidade que Deus nos oferece. Como nos falou o evangelista João na sua primeira epístola, Deus é amor. Se Deus é amor, suas leis são amorosas. Suas leis são amorosas. Então, resumindo, baseado na questão 973, céu, inferno, são estados de consciência. Como foi dito aqui pela... Está um nome direto aqui, Talira. Céu, inferno, estado de consciência. Onde eu estiver com a consciência culpada, pesada, é um inferno. Onde eu estiver com a consciência tranquila, é um céu. Encarnado ou desencarnado. É isso então que vemos na questão 973 e na questão 974, aqui do Livro dos Espíritos. Certo? Vamos seguindo. Questão 975. Questão 975. Os espíritos inferiores compreendem a infelicidade do justo.
desculpe, os espíritos inferiores compreendem a felicidade dos justos. Veja agora, o espírito inferior, olhando para um justo, ele compreende aquela felicidade, ele aceita aquela felicidade, ele sabe conviver com a felicidade alheia. Veja. E olha a resposta interessante que os espíritos dão. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Eles respondem, sim. E isso lhes é um suplício. Olha que interessante. Eles compreendem a felicidade do justo e sofrem por isso. Se supliciam por isso, melhor dizendo. Vejam, sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão privados dela por sua própria culpa. Qual que é a felicidade dos justos? É a questão 967, que nós já estudamos na live passada. Aqui a Antônia está dizendo caneca atleticana. Não, essa camisa que está aqui vermelha e preta não é porque eu sou flamenguista, não. Porque quando tirou essa foto eu estava com a camisa vermelha e preta. Na verdade eu sou cruzeirense. Ela aqui, caneca atleticana, não, eu sou cruzeirense. Eu estou acostumado com esse sofrimento, né? Nós já vimos ontem o que aconteceu com o nosso time, né? Mas faz parte, mundo de provas e expiações. Vamos tocando a vida. É a questão 967. O que consiste a felicidade do justo, então? O que consiste a felicidade do espírito superior? Conhecerem todas as coisas e não sentirem ódio, ciúme, inveja, ambição, paixões, quaisquer paixões que causem a desgraça dos homens. Então, quando aqui pergunta se os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo, eles dizem sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão privados dela por sua culpa. E como resolver isso? Lidando com esses sentimentos negativos, os sentimentos positivos, em vez de egoísmo, altruísmo, em vez da inveja, a parceria, em vez da inveja, a parceria. Em vez das paixões destrutivas, o amor que constrói. Então é essa a ideia que os espíritos trazem aqui, quando dizem que os espíritos inferiores entendem a felicidade dos justos, e para eles, os inferiores, é um suplício. É um suplício. Por quê? Sabem que estão privados momentaneamente daquele tipo de felicidade por responsabilidade própria deles mesmos. E eles seguem na resposta. Daí porque o espírito, liberto da matéria, aspira a uma nova existência corporal, pois cada existência, se for bem empregada, pode abreviar a duração desse suplício. Legal, né? Então ele vê isso no mundo espiritual, percebe isso e diz assim para si mesmo. Eu poderia estar assim. Feliz como esse justo. E por que não estou? Porque eu não agi da forma correta que deveria quando estava ali encarnado. Então, me deu uma oportunidade para eu voltar e consertar e reparar e me esforçar. É isso que está aqui. E segue a resposta. É então que esse espírito sofredor, é então que ele escolhe as provas por meio das quais possa expiar as suas faltas. Então, repito, capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, artigo 16. Reparar, expiar. Por quê? Ficais sabendo, dizem aqui, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e por todo o mal que resulte de não haver feito o bem. Esse parágrafo final aqui, ou essa frase, esse parágrafo final, nós precisamos refletir bem sobre ele. Vejam, é então que o espírito escolhe as provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Ponto. Por que ficais sabendo, dizem aqui os espíritos? Por que ficais sabendo? O espírito sofre. Então vamos lá. O espírito sofre por todo o mal que praticou.
Ponto. Ponto não, vírgula. O espírito sofre por todo o mal que praticou. Ou, vejam só, segue, sofre por todo o mal que praticou. Fica claro. Ou de que foi causa voluntária. Não praticou, mas causou. A linguagem jurídica, nexo de causalidade. Tem um nexo causal ali. Mas vejam, voluntariamente. Vírgula. Duas circunstâncias. A terceira, por todo o bem que poderia ter feito e não fez. Vejam, 3 já características. Sofre pelo mal que praticou, ou pelo mal que ele foi causa voluntária, ou por todo o bem, não é um ou outro, todo o bem que poderia ter feito e não fez, e agora a quarta. E por todo o mal, vejamos essa quarta, e por todo o mal que resulte de não haver feito o bem. Olhem só. Responde pelo bem que podia fazer e não fez, e responde pelo mal que adveio desse bem que não foi feito. Desse bem que não foi feito. Por que isso? Porque nós vemos, lá no capítulo 3 do livro A Gênese, que o mal é ausência de bem. O mal é ausência de bem. Como o escuro é ausência da luz. Se não tem luz, vai ficar escuro. E quando que o escuro desaparece? Ele não desaparece. A luz brilhando o elimina. Porque, em termos da física, a luz é o absoluto. A escuridão, a sombra, é relativa. Por que a sombra é relativa? Porque ela é a ausência da luz. A sombra é a ausência da luz. A sombra não é uma sombra. A sombra é a ausência da luz. Então, quando que a sombra desaparece? Quando a luz se brilha. Quando a luz brilha. Da mesma forma, o frio e o calor. O que é o frio? Em termos da física, a ausência do calor. O frio não existe por si. Ele é a ausência do calor. Existe o calor. Mas se o calor desaparecer, por ausência, o frio aparece. Quando a gente segura uma maçaneta de uma porta, uma maçaneta de metal, e a gente segura essa maçaneta da porta, ela está gelada, está fria. Você põe a mão, ela ficou fria. Daí a pouco você continua segurando a maçaneta, daí a pouco você tira a mão, a maçaneta esquentou. E aquela parte da mão que estava em contato com a maçaneta esfriou. Foi o frio da maçaneta que esfriou minha mão? Ou foi o calor que saiu para esquentar a maçaneta que esfriou a minha mão? Veja, porque o calor é o natural. Então, o calor desprendido para a maçaneta deixou o frio, a ausência do calor. Isso em termos da física. E no campo filosófico da moral, nos falam os espíritos que o mal é a ausência do bem. O mal não tem existência absoluta. Ele só existe quando o bem não existe. Por isso ele é a ausência do bem. A ausência do bem. E então, se ele é a ausência do bem, o que nós vemos nessa última frase? Que responde por todo mal que resulte de não haver feito o bem. Olha que perfeição. Isso aqui nos leva ao capítulo 7 do Céu e Inferno. Só que agora não mais ao artigo 16, e sim ao artigo 6º. O artigo 6º. Esse Código Penal da Vida Futura, vale a pena estudá-lo, vale a pena. São somente 33 artigos. São somente 33 artigos que explicam toda essa situação do nosso viver. 33 artigos somente. Vale a pena. E no artigo 6º vai dizer que nós somos responsáveis por todos os males que nós fazemos. Melhor dizendo, também somos responsáveis pelos males oriundos dos bens não feitos.
Vejam o que eles dizem lá. Somos responsáveis pelos males que causamos, que fizemos, e pelos males oriundos dos bens não feitos. Ou seja, não fazer o bem faz com que ele fique ausente. E ele estando ausente, o que acontece? O mal. Por isso que no capítulo 15 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem que tem por título Fora da Caridade não há salvação, que é o mesmo título do capítulo, nessa mensagem Fora da Caridade não há salvação, o apóstolo Paulo em espírito, no final do primeiro parágrafo, ele escreve que não basta ter uma virtude negativa. Não basta ter uma virtude negativa. É preciso que se tenha uma virtude ativa. E aí ele completa: portanto, para fazer o bem, virtude ativa, é necessária a ação da vontade. É necessária a ação da vontade. E aí vem a virtude negativa. Para não fazer o mal. Olha, virtude negativa. Não fazer o mal, diz o apóstolo. Bastam frequentemente a inércia e a negligência. Ou seja, para não fazer o mal, fica quieto, fica no seu canto. Para fazer o bem, você vai precisar agir e querer agir. Isso é virtude ativa. Agora, a virtude negativa, ou pode-se até dizer inativa, mas o apóstolo usa o termo negativa, a virtude negativa é não fazer o mal. Mas não fazer o mal não quer dizer que se está fazendo o bem. Agora, não fazer o bem é permitir que o mal ocorra. A omissão, que a Lira diz aqui, omissão. Uma omissão que eu diria, omissão, paradoxalmente, omissão comissiva. Ou seja, uma omissão que gera situações difíceis. E aqui, salvo engano, Tatiana colocou, há uma certa timidez para o bem. Exato. Essa ideia, essa certa timidez, né, nós a vemos na questão 932 do Livro dos Espíritos. 932 do Livro dos Espíritos. Quando ali se pergunta, por que no mundo, frequentemente, os maus sobrepujam os bons em influência? Não é o mal e o bem, são os maus, né? Maus com U. Os maus sobrepujam os bons em influência. E os Espíritos respondem, pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Vejam, os bons são tímidos. Quando quiserem, os bons dominarão. Então, por que o mal campeia em maior quantidade? Por que nós estamos no mundo de provas e expiações? Não porque a maioria faça o mal, não. Não é porque a maioria dos habitantes da Terra faça o mal. Não, não é. É porque a maioria dos habitantes não faz o bem. Esse é o ponto. Por que é mundo de provas e expiações? Porque o mal surge do próprio mal praticado e o mal surge dos bens não feitos. Então, se eu somar os que fazem o mal mais os que não fazem o bem, eu vou ter uma soma maior. Eu vou ter uma quantidade maior de mal. O mal absoluto gerado pela atitude malévola, o mal relativo ao bem não feito. Então isso já mostra que a quantidade aumenta. E um outro aspecto, e somarmos isso aos que não fazem o mal, mas também não fazem o bem, aos omissos. E aí entendemos por que então o planeta Terra é qualificado como um mundo de provas e expiações. Porque quando diz lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o mundo de prova e expiação é caracterizado pela predominância do mal, não é necessariamente pela predominância do mal feito, dos malévolos,
predominância dos malévolos, dos que não fazem o bem e dos que não fazem o mal. Então sobra o quê? Uma mínima parte que faz o bem. Sobra uma mínima parte que faz o bem. Se nós fizéssemos uma curva, um gráfico, nós teríamos em níveis semelhantes os que fazem o mal e os que fazem o bem. Mas a maior parte seria os que não fazem o mal e os que não fazem o bem. Então, por isso o mundo fica com essa aparência malévola. E é isso que nós encontramos, então, no artigo 6º do capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura, lá do livro Céu e Inferno. Lá do livro Céu e Inferno. Que, aqui na questão, então, 975, os Espíritos nos dão uma aula. Voltemos só a essa última parte da questão. Os Espíritos inferiores compreendem a felicidade dos justos? Então eles dizem que sim, e é um martírio, e na parte final diz assim: porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou. Ou vou mudar a frase aqui, colocar dois pontos aqui. Porque ficais sabendo, vírgula, o espírito sofre, 2 pontos. A, por todo o mal que praticou. B, pelo mal que ele foi causa voluntariamente. C, por todo o bem que poderia ter feito e não fez. D, por todo o mal que resulte de não haver feito o bem. Ótimo isso aqui. A resposta não está com A, B e C, não. Eu fiz dessa forma. Vejam, então, a importância, o quão nós devemos saber agir, respeitar e viver equilibradamente aqui na matéria. E seguem. Para o espírito errante, o que é espírito errante? Que está na erraticidade. Está na erraticidade. Está no mundo espiritual. Para o espírito errante, já não há véus. Ou seja, quem está no mundo espiritual, o espírito no mundo espiritual, ele enxerga mais amplamente as coisas. A consciência clara, como dissemos antes. Para o espírito errante, já não há véus. É como se tivesse saído de um nevoeiro, a vida material, e visse o que o afasta da felicidade. Então sofre ainda mais, porque compreende quanto foi culpado ele mesmo. Para ele não há mais ilusão, vê a realidade das coisas. Não há mais ilusão, vê a realidade das coisas. Para quem assistiu, sai da Matrix, vai para o mundo do real e não para o mundo da ilusão da Matrix. Quem assistiu o filme vai entender isso. Sai da Matrix, das ilusões. E aí, encontra-se com quem? Com ele mesmo. É quando nós nos encontramos conosco, com consciência aclarada. E aí podemos dizer, foi mal. Ou, valeu. Quando que eu vou dizer, foi mal? Quando não aproveitei condignamente a minha encarnação. Valeu. Ou seja, fiz o que foi possível. Consciência está tranquila. É o cair em si que a Xiomara está dizendo lá da parábola do filho pródigo. Então pensemos nisso, nesse sentido. O tempo, temos ainda 9 minutos aqui por esse império do Instagram dos 60 minutos. Questão 976 do Livro dos Espíritos. Bom, então eu sugiro que, para essa questão 975, leiamos o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, especificamente o tópico Código Penal da Vida Futura, e leiamos o artigo 6º e o artigo 16, para esse assunto da questão 975 do Livro dos Espíritos. A questão 976. A visão dos espíritos que sofrem não constitui para os bons espíritos uma causa de aflição? Nesse caso, em que se transforma a felicidade deles assim perturbada? A pergunta é, um bom espírito no mundo espiritual olha e enxerga o sofrimento, a infelicidade de um outro espírito. Isso não perturba a sua felicidade? E os espíritos respondem, isso
não constitui, vejam, isso não constitui uma aflição, pois eles sabem que o mal terá um fim. Veja a visão aclarada. Auxiliam, olha que coisa legal, auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa é a ocupação dos bons espíritos e que se torna um prazer quando bem-sucedidos. Nossa, essa resposta aqui é uma perfeição. É uma perfeição. Ana Luísa está dizendo que está travando. Ana Luísa, na minha página do Facebook, eu também estou com essa live ocorrendo. Então, lá não está travando, né? Então, o YouTube, ela diz aqui, no YouTube não tem? Não, realmente no YouTube não tem, porque eu não faço a live ao vivo no YouTube. Eu faço ao vivo aqui no Instagram, eu faço ao vivo no Facebook e depois eu posto no YouTube. Então, daqui a alguns minutos, máximo uma meia hora, eu já posto lá no YouTube o vídeo, né, dessa live. Eu não faço nos três simultaneamente, porque eu não tenho um aplicativo que consiga fazer isso. Eu não tenho esse aplicativo. Então, eu faço simultaneamente em dois, no Instagram e no Facebook, porque eu uso dois equipamentos. Vamos dizer assim, um celular e o tablet. Então, eu uso os dois, dá certo. Agora, eu não tenho um terceiro para usar, né, para o YouTube. Então eu prefiro fazer assim, eu deixo aqui, eu faço ao vivo no Instagram, faço ao vivo no Facebook e depois posto lá no meu canal do YouTube, ok? E eu uso o Instagram porque aí ele me marca os 60 minutos certinho, para eu não ficar conversando demais e cansando vocês. Então dá 60 minutos, ele me segura. Bom, então voltemos a essa pergunta, a essa questão. Porque pergunta se um bom espírito, olhando o sofrimento de um outro, não vai perturbar a sua felicidade. E aí eles dizem, isso não constitui uma aflição. Não constitui uma aflição. Porque eles, os bons espíritos, sabem que o mal terá um fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa é a ocupação deles e que se torna um prazer quando bem-sucedidos. Que diferença isso? Você olha para uma pessoa sofrendo e tem pena, tem dó, mas nada faz. Nada faz. Aqui eles estão dizendo aquilo que está na parábola do samaritano, do bom samaritano. Os espíritos superiores veem o sofrimento dos outros espíritos. Não tem pena, não tem dó. Eles têm compaixão. Eles têm compaixão. E o que aconteceu na parábola do samaritano para do bom samaritano, para aquele bom samaritano que foi movido por íntima compaixão? Não é isso que está na parábola? E movido de íntima compaixão, chegou aos pés do caído, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, colocou na sua cavalgadura e levou à estalagem. Ou seja, a compaixão nos leva a agir. O dó, a pena, nos leva a consternar, mas nada a fazer. Somente se ajuda outro quando se tem compaixão por esse outro. Quando se sente compaixão, a compaixão é o móvel, é o propulsor da caridade. A compaixão é o propulsor da caridade. Então aqui os espíritos nos respondem, eles não têm dó, pena, eles se compadecem e por se compadecerem, auxiliam, ajudam e veja a expressão, estendem as mãos para ajudar. E olha, é a ocupação deles e que se torna um prazer quando são bem-sucedidos, ou seja, quando eles conseguem efetivamente auxiliar. Vejam que lição isso para nós. Vejamos que lição que é essa resposta. Em outras palavras, os espíritos podem ter respondido em outras palavras. Você acha que os bons espíritos têm pena dos outros? Têm dó dos outros? Não. Os bons espíritos têm compaixão. Os bons espíritos têm um amor incondicional. E por serem compassivos, eles auxiliam os que estão sofrendo. Eles não fazem julgamentos. Eles não fazem juízos de valor.
eles auxiliam, eles estendem as mãos, ou a mão no sentido figurado, eles servem, eles ajudam. Isso para mim é uma lição de vida. Nós choramos de tristeza pela tristeza alheia. E o que fazemos em prol dessa pessoa que está triste? Será que até mesmo fazemos, à distância, uma prece? Ou simplesmente dizemos assim, ai, coitado, e não faz mais nada? Nem assim, Deus, eu estou longe, não posso ajudar, que a minha prece sirva de refrigério para ele, de ajuda para ele. Só pratica a caridade um coração que é compassivo. Dar esmola, qualquer um dá. Fazer caridade, só um coração compassivo. Só com a compaixão. Porque caridade nem sempre é sinônimo de valor moral. É sempre de esmola. Nem toda caridade é esmola. E nem toda esmola é caridade. Então pensemos nisso. Trabalhemos mais com essa resposta da questão 976. Sugiro que façam a leitura mais acurada, meditem mais nessa resposta da questão 976, que nos dá essa aula de sermos compassivos, de deixarmos o campo da pena, o campo do dó e irmos para o campo da compaixão. Compadecer e ajudar e servir. Por isso, muitas vezes dizemos, Jesus, nosso amigo compassivo. O amigo compassivo. Ok? Vamos parar por aqui, que já está dando o tempo do Instagram, né, os 60 minutos. Estamos aí por 1 minuto e meio, mais ou menos, 2 minutos. E a gente para aqui na questão 976 e no domingo, que a gente segue com a live, né? Que a gente seguirá com a live, se Deus quiser, mineiramente falando. No domingo a gente continua, né? esse estudo. Se não me engano, esse é o quarta parte desse conjunto aqui de penas e gozos futuros. Então fica aqui o convite para quem se animar, né? Domingo próximo, às 10 horas. Né? Às 10 horas, domingo a gente faz pela manhã, então domingo próximo, às 10 horas, fica o convite, né? Para estar conosco novamente, para continuarmos o estudo do livro dos Espíritos. Ou seja, tá certo? Fica aqui o meu agradecimento, fica aqui a minha gratidão a vocês, na minha forma que eu sempre agradeço, mas sempre agradeço de coração mesmo. Volto a dizer, muitas vezes o nosso hábito aqui, essa maneira mineira nossa, essa mania mineira, tem coisas que são grandes, que têm valor, e o que tem valor não consegue haver pagamento. Então a gente deixa, mineiramente falando, a gente fala, isso é tão importante, o pagamento tem que ser tão valoroso que só Deus. Então a gente diz, na forma mineira de agradecer, Deus lhes pague. Então é a forma que eu agradeço mesmo, sempre eu agradeço assim, Deus lhes pague por tamanho carinho, por tamanha consideração que vocês dedicam-se ou demonstram para comigo, mesmo eu não merecendo. Então, Deus lhes pague mesmo, do coração. E se Deus quiser, mineiramente falando, domingo que vem, às 10 da manhã, nós continuaremos com a nossa live, ok? Boa noite para todo mundo, bom sono e bons sonhos, né? Bons sonhos e bom sono também, ok? Mais uma vez, Deus lhes pague.